Boa tarde a todos e todas, neste ótimo final de tarde que temos hoje na nossa Escola Judicial. E eu peço que suba ao palco para compor a mesa a doutora Vânia Matos, presidente do Regional, e o doutor Martin Han, diretor da OIT Brasil, que nos honra com a sua presença. Eu vou, desde logo, passar a palavra para a presidente Vânia Matos, que deseja dar as boas-vindas a todos e todas. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar nesta atividade em que nós comemoramos este ano os 100 anos da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho foi fundada, como sabem, em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, quando do término da Primeira Guerra Mundial, tendo por finalidade promover a justiça social. É a única agência que tem estrutura tripartite, com representantes dos governos, de organizações de empregadores e de trabalhadores de 183 Estados-membros que participam em situação de igualdade nas mais diversas estruturas da organização. A OIT é responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho, convenções e recomendações, e sendo que as convenções, uma vez ratificadas por decisão soberana de um país, passam a fazer parte do ordenamento jurídico. O Brasil é um dos membros fundadores da OIT. A OIT realiza o seu trabalho através de 3 organismos principais: a Conferência Internacional do Trabalho, da qual o Brasil, desde a sua primeira reunião, ele participa, que tem por finalidade definir as normas internacionais do trabalho e as políticas gerais do OIT. É integrado também do Conselho de Administração, Conselho Executivo da OIT, que toma decisões sobre políticas da OIT e estabelece o programa e orçamento a serem submetidos à conferência para ser adotado, e o Escritório Internacional do Trabalho, que se constitui no secretariado permanente da OIT. A OIT possui uma representação no Brasil desde a década de 1950, com programas e atividades que refletem os objetivos da entidade. O texto em vigor da Constituição da Organização Internacional do Trabalho foi aprovado na 29ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho de Montreal, em 1946, e tem como anexo a declaração referente aos fins e objetivos da organização, que fora aprovado na 26ª reunião da Conferência de Filadélfia, de 1944. A Constituição, assim revista, substitui a adotada em 1919 e que fora emendada, em 1922, 34, 45, e a sua vigência teve início em 20 de abril de 48. O Brasil ratificou o instrumento da emenda da Constituição da OIT em 13 de abril de 48, conforme decreto de promulgação número 25.696, de 20 de outubro de 1948. O texto constitucional corresponde à revisão de 46, com as emendas 53, 52, 72, todas em vigor no âmbito internacional, ratificadas pelo Brasil. Em 1964, foi aprovada uma emenda ao artigo
35, que, todavia, ainda não obteve o número de ratificações necessário para gerar sua vigência. E, em 1986, a 72ª reunião da conferência, realizada em Genebra, aprovou uma ampla revisão da Constituição, artigos 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, 13º, 13º, 16º, 17º, 19º, 21º e 36º, que também não entrou em vigor, pois o instrumento da emenda ainda não foi ratificado por 2/3 dos membros dos Estados-membros da OIT, incluído os 5 dos 10 países de maior importância, inclusive o Brasil, que é um deles, tal como exige o artigo 36 do texto vigente. Eu queria fazer o registro que participou da organização, teve uma participação ativa na OIT, o ministro Arnaldo Susequinde, que é um dos grandes consultores do direito do trabalho. E por que ele teve essa participação ativa na OIT? Porque ele fazia parte de uma comissão permanente de direito social, criada conforme a nomeação do ministro do Trabalho, Marcondes Filho, em 1944. E essa comissão, eles se reuniam às quintas-feiras, ele narra no seu livro que eles se reuniam às quintas-feiras, e não recebiam jeton, não recebiam nada, exatamente que era para impedir de pessoas que só queriam aparecer, e eles realmente se debruçavam sobre o trabalho dos direitos sociais. Então, eles faziam esse trabalho sem remuneração nenhuma, e a única, vamos dizer, a única vantagem é que que eles passaram a participar dos núcleos, das delegações que viajavam para fora do país, e então, ele narra no livro que ele participou de todas as Assembleias Gerais da OIT entre 1951 e 1954, por indicação do presidente Getúlio Vargas, e entre 1957 e 1959, por indicação do presidente Juscelino Kubitschek. Após a sua nomeação como ministro do Trabalho, que ele foi ministro do Trabalho em 1964, ele participou como chefe da delegação. E, posteriormente, após a sua nomeação como integrante, como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em 1965, ele, como uma pessoa ética, como sempre foi, ele não aceitou nenhuma designação ou função do Poder Executivo, exatamente porque ele fazia parte do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Susequinde também fez parte, depois, da Comissão de Peritos de Aplicação de Convenções e também junto ao Conselho de Administração do OIT, por indicação do então presidente Ernesto Geisel. O que eu quero dizer é o seguinte aqui, é que o ministro Susequinde, que é reconhecido por todos, foi um dos redatores da nossa CLT. Ele participou de todas essas elaborações, sempre em períodos de exceção. Getúlio Vargas, o período depois, ele vai à exceção de um pequeno período da Constituição de 46, e depois ele foi nomeado em 1965 como ministro do TST pelo presidente Castelo Branco, portanto, período de exceção, e depois ele passa a fazer parte, por indicação do presidente Ernesto Geisel, em 1900, faz parte, então, por indicação do presidente Ernesto Geisel. Ou seja, é para se ver que as pessoas, quando têm
ideias claras sobre aquilo que eles pretendem, pouco importa o período ou a situação em que eles estão. Ele teve uma grande contribuição na OIT, e é emocionante ler no livro que trata sobre a vida do ministro Susequinde, que a construção são uma série de entrevistas, ele é o grande consultor do direito do trabalho, junto com outros, mas ele é um dos grandes, para saber que as pessoas, quando têm ideias claras, principalmente nós aqui, que hoje vivemos esse período de tanta turbulência, digamos assim, ou de questionamentos sobre a própria importância, a própria manutenção da justiça do trabalho. Mas o que eu quero dizer? Que todas essas ideias, elas vão e voltam. E nós temos por obrigação defender sempre a permanência da justiça do trabalho de uma forma soberana, livre e independente. Eu tenho certeza que a atividade hoje marca um momento importantíssimo, que nós estamos comemorando, porque não é pouca coisa uma entidade fazer 100 anos. Isso aí não é pouca coisa. Então, eu agradeço a diretora da Escola Judicial a oportunidade e desejo a todos uma excelente atividade. Muito obrigado. Saúdo os presentes na pessoa da presidente do Regional, desembargadora Vânia Cunha Matos, e agradeço a presença de todos e todas. Este é um dia muito especial por 2 motivos. O fim de tarde é comemorativo aos 100 anos da OIT e marca o lançamento da revista científica da Escola Judicial do TRT4. É de conhecimento público a importância e a indispensabilidade de uma entidade como a OIT. Tal relevância, contudo, em certas circunstâncias, agiganta-se. O centenário da instituição é manifestamente uma delas. O momento induz os operadores do direito do trabalho à análise da história da OIT e de seu papel essencialmente humanitário na proteção dos direitos dos trabalhadores, considerado em especial seu caráter supraestatal, que dota a entidade do condão de tornar efetivos os reflexos de sua atuação, inclusive em países em que tais direitos básicos não são suficientemente respeitados. Vivemos no Brasil momento posterior a um inédito e profundo retrocesso no arcabouço da legislação protetiva dos trabalhadores, a chamada reforma trabalhista, cujas consequências, objeto de amplas discussões e iniciativas dentro da comunidade jurídico-trabalhista, é também desnecessário enfatizar aqui. Neste contexto, reluz o caráter mais do que oportuno de eventos como este. Sobressai-se a temática, outro sim, diante do conteúdo da nossa revista, da Escola Judicial, a revista científica, cujo primeiro fascículo temos a honra e o orgulho de lançar hoje. Isso porque seu conteúdo é não apenas centrado na prevalência dos direitos fundamentais sobre a reforma trabalhista, mas também no controle de convencionalidade, instrumento que consagra a indispensabilidade da observância aos tratados internacionais, a que equiparadas as convenções da OIT ratificadas, especialmente quanto à compatibilidade das normas internas em confronto com o regramento internacional ratificado pelo Estado. Constituem, em suma, instrumento decisivo no combate aos aspectos deletérios das recentes alterações legislativas na área trabalhista. O lançamento da revista científica é a concretização de uma das mais importantes metas de gestão da Escola Judicial. A criação do periódico está alinhada aos objetivos da nossa escola no que tange ao aperfeiçoamento técnico de magistrados e servidores. É um espaço de expressão acadêmica que tem como meta incentivar estudos indispensáveis ao enfrentamento das demandas trazidas ao Poder Judiciário, cada vez
mais desafiadoras. Nesta gestão, objetivando concretizar esse projeto, contou-se inicialmente com a inestimável auxílio da professora doutora Cássia Kunzler, tendo sido feitos estudos sobre a viabilidade de transformar a nossa revista histórica anual, esta, num projeto de revista científica. Os estudos nos levaram à conclusão de que não era possível. E foi por isso que nós criamos, então, uma outra revista, e, para isso, convidamos, que pretendemos qualificar junto à CAPES, convidamos os juízes Leandro Kreves Gonçalves, juiz do trabalho, doutor pela USP, para ser o editor-chefe. E o nosso querido José Felipe Ledur, desembargador aposentado, ex-diretor da Escola Judicial, também doutor pela Universidade do Paraná, fez um sanduíche na Alemanha, e ambos, o diretor, o editor e o vice-editor, com a inestimável ajuda das funcionárias Tamira, da revista, e outras publicações da nossa Escola Judicial, e Adriana, da biblioteca, fizeram este momento histórico, não é? Que é o lançamento do primeiro fascículo da nossa revista, que é de uma importância que só quem sabe o que isso significa, qualificar junto à CAPES, que nós teremos a oportunidade em 2021, porque é preciso ter pelo menos 3 fascículos, e nós já estamos preparando o segundo para novembro deste ano. Eu não vou me alongar mais, eu teria muitas coisas para dizer sobre a nossa revista e o trabalho que isto implicou, mas eu não vou tirar mais o tempo dos senhores e das senhoras, meus queridos colegas e servidores e juízes, para propiciar que o nosso convidado de honra, em especial desta noite, o diretor da OIT Brasil, Dr. Martin Hahn, possa finalmente ministrar a sua conferência, com o qual muito nos honra. O breve currículo, o currículo do Dr. Hahn é enorme, e eu vou reduzi-lo para que não percamos mais tempo. É o Dr. Martin, graduado em Direito pela Universidade de Tübingen, na Alemanha, na Alemanha. Ele me disse umas 2 vezes como é que eu pronuncio. Ele exerceu de forma acessória, como estagiário em Direito das Empresas aqui no Brasil, e ele ingressou na OIT em 2003 e se tornou diretor da OIT Brasil em 2018. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos e todas. Vou passar desde logo a palavra ao Dr. Martin, e quero dizer que nós estamos hoje numa noite muito especial, que é além de comemorar os 100 anos da OIT, ter o lançamento da nossa revista científica. Muito obrigada a todos. O senhor deseja falar ali? Então, nós vamos ficar na frente para poder, sentados, para poder ouvi-lo melhor. O professor Martin recebeu 2 exemplares da revista da Escola Judicial, um para ficar no Brasil, na OIT Brasil, e o outro ele comprometeu-se comigo a encaminhar para Genebra, e onde ficará na biblioteca. E também as nossas revistas históricas de 2017 e 2018. Muito obrigada. Vamos para lá, presidente Ivan. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de saudar a doutora Van e a doutora Carmen por essa recepção tão calorosa, pela possibilidade de estar aqui, de falar com todos vocês sobre este evento importante, que, de uma forma, é claro, o centenário da nossa Organização Internacional do Trabalho, mas, ao mesmo tempo, também é o lançamento da revista científica. Eu gostaria muito de desejar o melhor de sucesso para a sua publicação, para o registro no CAPES e para o futuro
dessa publicação é que, especialmente o fato de que uma parte é em leis, isso, sem dúvida, ajudará muito também os nossos colegas em Genebra e as pessoas de fora que estão usando nossa biblioteca, e temos muitas pessoas que estão fazendo pesquisas nessa biblioteca em Genebra, de realmente encontrarem também, talvez, artigos que estariam despercebidos se não tivessem essa parte em leis também, porque é claro que, mesmo que nós, como organização internacional, falamos 3 línguas, temos 3 línguas de trabalho, inglês, francês e espanhol, e, graças a Deus, muitos de nós entendemos outras línguas, como a minha língua maternal, o alemão ou o português. É claro que o acesso à capilaridade é muito maior quando realmente estamos falando de uma língua de trabalho dessas 3. E, então, eu acho que realmente isso é uma grande oportunidade também para intensificar um pouco, talvez, essa interação do Brasil, dos juristas brasileiros com a nossa organização, com aquelas pessoas que estão interessadas no mundo do trabalho, que querem realmente assegurar que direitos trabalhistas sejam garantidos e que estão à procura de boas práticas. Como já falamos, o ano de 2019 é o ano do centenário da Organização Internacional do Trabalho, e realmente uma oportunidade para rever o passado e talvez também visar um pouco o futuro, para entender um pouco o que está talvez vindo neste futuro. E nesse contexto, realmente, o tema principal da Conferência da Ação do Trabalho, que agora foi celebrada em junho este ano, foi essa perspectiva sobre o mundo do futuro do trabalho, tentando entender o que realmente vai acontecer no mundo do trabalho no futuro, o que são os desafios novos que a organização e todos os Estados-membros, as associações de trabalhadores, sindicatos e as associações de empregadores precisam ter em conta, discutir nestes próximos anos para realmente termos avanços e, ao mesmo tempo, talvez não regressões. E, ao mesmo tempo, essa possibilidade nos dá uma possibilidade de rever um pouco o que aconteceu, talvez até um pouco antes da OIT, porque realmente a história da OIT não começa só em 1919, mas já tem antecedentes. Temos a Revolução Industrial, que realmente permeia o mundo, que muda muito, que traz transformações radicais nas esferas econômicas, sociais, política, institucional, de uma forma que não é mais reversível, e que realmente, com o avanço dessas novas tecnologias, de uma forma muito rápida, de uma forma também muito parecida àquilo que agora estamos percebendo mais uma vez nessa quarta renovação industrial, realmente criam problemas sérios, grandes desafios para todos os atores no mundo do trabalho. E o interessante é que, realmente, algumas dessas respostas, primeiras respostas de como esses desafios deveriam ser resolvidos, vêm de uma parte de pensadores empregadores, pessoas que estavam tendo suas próprias empresas, Robert Owen e Daniel Legrand, que realmente estavam tentando ver como é que poderiam melhorar as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores que estavam nas empresas. E eles realmente, já neste momento, e estamos falando agora de 1700, 1800, já estavam vendo que realmente os problemas de mão de obra inflacionada, do desemprego, de péssimas condições de trabalho, que esses problemas não são realmente só problemas internos de um país, mas sim problemas que devem ser encarados no nível internacional, que realmente precisam de uma abordagem internacional e que não podem ser resolvidas somente em um país singular. E, especialmente nesse contexto, as ideias de um suíço, Jacques Necker, sobre a relação do direito do trabalhador e da produtividade de uma empresa foram importantes, porque ele tinha formulado a hipótese de que, se uma empresa desse folga aos seus trabalhadores nos domingos, ela estaria em desvantagem produtiva frente a outras empresas em que os trabalhadores trabalhassem os 7 dias da semana. E, dessa forma, o direito do trabalhador não poderia ser determinado pelo seu empregador, pois este iria sempre optar por aumentar a sua produtividade, colocando em segundo plano o direito e o bem-estar do funcionário.
E por isso diz, é necessário que realmente tenhamos o Estado precisa regular, é necessário que realmente condições de trabalho sejam universais. Nesse contexto, então, o grande avanço que vemos como Robert Owen é que ele entende que isso é uma coisa que não precisa ser só feita entre cada empregador, de ter esse equilíbrio de poderes, uma base mínima de regras, mas que isso é uma coisa que, na verdade, internacionalmente é necessário, porque sabemos, já nesse momento, de que os produtos estão sendo comercializados internacionalmente. Mesmo no começo da Revolução Industrial, já temos uma troca de um comércio intensivo, e a competição não é somente nacional, já é internacional. Com isso, com essas ideias, já em 1818, existe uma discussão, existe uma proposta feita por Robert Owen no Congresso da Santa Aliança em Aachen, na Alemanha, de realmente ter uma comissão social para cuidar dos assuntos referentes ao direito do trabalhador. Isso, infelizmente, não é uma das propostas que é adotada, mas realmente, eu acho que é a primeira vez uma manifestação daquilo que 100 anos mais tarde, 101 anos mais tarde, cria a OIT. E Owen, mesmo que não tenha tido sucesso na criação dessa nova entidade, teve muito sucesso na legislação britânica pelo fato de que ele conseguiu mostrar o futuro primeiro-ministro, Robert Peel, uma fábrica que ele tinha, onde ele mostrou que realmente, com o fato de que tinha um limite de 10 horas nessa fábrica, que era muito incomum nesse momento, desses 6 horas ainda eram muitas vezes aceitados como hora de trabalho, que nessa redução ele, na verdade, tinha a produtividade melhor, desempenho melhor, e isso foi base de uma mudança legal, então, na Inglaterra, para realmente limitar a hora, o dia de trabalho. E é claro que, ao mesmo tempo, com esses desafios, existe cada vez mais existem revoltas, existem protestos de trabalhadores. Temos importantes manifestações em 1831, em Lyon, na França, onde trabalhadores de empresas que estavam fabricando seda marcharam à prefeitura, querendo realmente melhorar as condições de trabalho. Uma revolta que, infelizmente, resultou num massacre sangrento, porque, finalmente, o Estado decidiu que o único jeito de lidar com essa revolta seria de usar força militar. Mas isso, claramente, não resolveu o problema. E um dos outros grandes pensadores que eu acho que contribuíram muito à nossa organização, às ideias básicas da Organização Internacional do Trabalho, é Daniel Legrand, que veio de uma parte da França, a Alsácia, que trocou mãos muitas vezes entre a Alemanha e a França nos últimos 200 anos, e ele realmente via muito claro que essa dificuldade de um país não seguir certas normas básicas iria criar para outros países. Que realmente ele sentiu que não tinha como melhorar condições em suas fábricas se não tivesse também essa necessidade ou essa decisão feita por outros empresários. E sugeriu também que realmente isso fosse feito em legislação para o bem-estar social e que isso fosse uma dos princípios a serem adotado. E ele falou muito com os então poderes importantes da Europa, o Reino Unido, França, Alemanha e Suíça, que todos realmente começaram a entender que isso talvez seria um tema importante e que começaram já no contexto de uma conferência em Basileia, em 1901, a realmente tentar fazer os primeiros passos vis-à-vis essas mudanças. E o que talvez é importante é que as motivações de Legrand para que se criasse essa legislação de trabalho internacional são realmente
de caráter econômicos, políticos e, ao mesmo tempo, humanitários, o que realmente são as preocupações que ainda hoje em dia orientam a nossa organização. Como a doutora Vânia já disse, a nossa organização é tripartite, temos representação dos governos, dos sindicatos de trabalhadores e das representações de empregadores. Realmente estamos sempre, como OIT, tentando criar consenso entre estes três grupos, de muitas vezes perspectivas muito diferentes, de interesses muitas vezes diferentes, e uma das grandes desafios e a possibilidade, a grande vantagem da OIT é que realmente temos um fórum que seja aberto e que seja um fórum em que essas ideias, mesmo muitas vezes não facilmente consolidadas, possam ser discutidos de forma aberta e franca. E realmente isso eu acho que é uma das grandes vantagens da nossa organização e uma das razões pela qual ela também conseguiu sobreviver. Porque é claro que depois da adoção, da criação da organização, a organização passou alguns anos de grande dificuldade, especialmente na Segunda Guerra Mundial. A doutora Vânia já falou um pouco sobre esse tempo. E realmente a Liga das Nações, que foi criada junto com a Organização Internacional do Trabalho, desapareceu nesse contexto. A Organização Internacional do Trabalho conseguiu sobreviver e ser reforçada, na verdade, saiu da guerra de uma forma muito mais forte, muito mais confirmada, mas é claro que esses desafios têm sido muito importantes e grandes para o secretariado, especialmente os Estados-membros da organização. O que temos, junto também, talvez vale mencionar que, é claro que ao mesmo tempo em que temos, isso é muito boa ideia, ao mesmo tempo que temos essas ideias no mundo dos empregadores, temos muitas perspectivas dos trabalhadores, existe cada vez mais a voz no mundo dos trabalhadores, com a criação da Primeira Internacional em 1864 em Londres. Realmente existe agora também uma voz dos trabalhadores internacionalmente, e isso realmente ajudou muito na internacionalização da ideia de termos direito trabalhista internacional. A Conferência de Berna, que foi feita em 1906, que é a antecessora da OIT, realmente trata de problemas como o trabalho noturno das mulheres, a redução do uso do tóxico fósforo branco na produção de fósforos, e realmente dá uma certa ideia daquilo que depois vão ser os meios de trabalho da Organização Internacional do Trabalho, a criação de normas internacionais do trabalho. E tendo esse pano de fundo, no final da Primeira Guerra Mundial, e agora estamos realmente 100 anos atrás, existe uma sensibilidade das nações pelo sofrimento e os sacrifícios dos trabalhadores durante essa guerra, e eles assumem essa dívida e aceitam a importância de uma regulamentação internacional do direito dos trabalhadores. E, dessa forma, o Tratado de Paz, que foi assinado em Versalhes, aborda a questão dos direitos dos trabalhadores com o objetivo de garantir a manutenção da paz e da ordem social vigente. E realmente a ideia de que paz precisa de justiça social é o princípio básico da organização. E nesse caso, é claro que quando estamos falando de justiça, não estamos somente falando na justiça no senso abstrato, mas também acredito que, de uma certa forma, na justiça do trabalho, que finalmente tem uma parte importante nesse contexto para realmente criarmos aquilo que é o nosso objetivo, a justiça social. E com essas mudanças, também se vê que, de repente, os três segmentos estão cada vez mais representativos e representantes na Conferência de Paz. 12 de janeiro, temos realmente a ideia da criação da Liga de Nações.
com o começo da conferência, e mais tarde, em fevereiro e março, existe uma comissão especial dessa Conferência de Paz, que é a Comissão de Legislação Internacional do Trabalho. E ela tinha como objetivo realizar estudos iniciais para a regulamentação internacional do trabalho, instruída pelo primeiro-ministro Lloyd George, e muitos representantes que também muitas vezes mais tarde serão importantes para a OIT, como a história do Arnaldo Susskind. Também neste contexto sempre vemos que algumas pessoas que estiveram envolvidas na história da fundação da OIT muitas vezes depois aparecem na OIT. Acredito que todos nós temos ao longo das nossas carreiras, percebemos que muitas vezes estamos sempre revendo pessoas que no começo das nossas carreiras talvez ainda vão voltando, e existe uma certa lógica que sai dessa comissão e que depois deixa que essa comissão, que foi integrada por pessoas como Harold Butler, finalmente mais tarde, essa pessoa é o diretor-geral da organização. O Brasil não participa dessa comissão, mas participa da Conferência de Paz e adota em 28 de junho, junto com os outros signatários, os 29 outros signatários, o Tratado de Versalhes. Aqui agora pertence esse anexo 13, que é a parte que fala da OIT, que é a Constituição da OIT, na forma em que foi criada. E realmente a novidade é que temos essa organização tripartite que trata a legislação trabalhista não apenas como normas necessárias para melhorar as condições de vida e de trabalho, mas que realmente a vê como uma legislação que tenta conciliar os interesses e apaziguar conflitos relevantes no trabalho. Realmente essa ideia de consenso, de tentar juntar essas três entidades, de não deixar que as normas trabalhistas sejam feitas somente pelo governo, mas que realmente existe diálogo social e que a OIT, como fórum principal desse diálogo internacional, possa ter uma possibilidade de readequar, de juntar e criar consenso para que as normas sejam as mais adequadas, sejam as mais respeitadas e realmente as mais apropriadas para situações que somente aquelas pessoas reconhecem que são as pessoas que estão diretamente afetadas, trabalhadores e empregadores do Estado. E com isso, estamos agora no final do ano de 1919, em novembro deste ano, enquanto temos a Conferência Internacional do Trabalho pela primeira vez. E nessa já realmente temos algumas grandes questões que são discutidas. É a jornada de 8 horas, que é um tema principal, e 48 horas semanais. Questões sobre a prevenção contra o desemprego, questões sobre condições de trabalho das mulheres, das crianças e outras. E, ao mesmo tempo, o Brasil, que está participando dessa reunião, no momento ainda não tem muita legislação. Na verdade, ainda não existe uma legislação social trabalhista. O Brasil, por muito tempo, não tem regras que realmente refletem os instrumentos da OIT, mas isso muda especialmente com um político brasileiro muito bem conhecido, especialmente aqui no Sul, que realmente reconhece que é muito importante que o Brasil também se integra mais internacionalmente e que diz em seu discurso em 1929, não se pode negar a existência da questão social no Brasil como um dos problemas que terão de ser encarados com seriedade pelos poderes públicos. O pouco que possuímos em matéria de legislação social não é aplicado, ou só em parte mínima, esporadicamente, apesar dos compromissos que assumimos a respeito como signatários do Tratado de Versalhes e das responsabilidades que nos advêm da nossa posição de membros do Bureau Internacional do Trabalho,
cujas convenções e conclusões não observamos. Esse é Getúlio Vargas, que realmente reconhece já em 29 que isso é uma dos elementos importantes que ele está querendo mudar. E realmente, então, com o governo provisório, após a Revolução de 30, começam as primeiras grandes mudanças no direito trabalhista brasileiro. E essa interação entre o Brasil, sendo membro fundador, é cada vez mais intensa. Realmente temos muito mais desde então, uma posição muito proativa, muito positiva, muito ativa do Brasil nas conferências nacionais do trabalho. Nos últimos 10 anos em que participei das conferências eu mesmo, pude ver isso eu mesmo, mas é muito claro que o Brasil sempre tem assumido um papel muito importante na nossa organização, sendo também, por muito tempo, um membro permanente do nosso Conselho de Administração, da entidade que realmente rege o que faz o secretariado, o Escritório Internacional do Trabalho. E, hoje em dia temos 97 ratificações brasileiras de convenções da OIT, 7 ratificações das 8 convenções fundamentais. Essas convenções fundamentais foram identificadas como tais na Declaração da OIT sobre os princípios de direitos fundamentais do trabalho e seu seguimento, em 1998, que é uma declaração princípio. Antes de começarmos, falei um pouco com um dos nossos colegas aqui sobre essa declaração, porque essa declaração tem certos elementos importantes, tendo, por exemplo, nessa declaração a ideia de que mesmo se um Estado-membro não tiver ratificado uma dessas convenções fundamentais, promete que precisa, ao menos, incorporar os princípios na legislação. E, no caso do Brasil, a ratificação que falta para as 8 serem completas é a Convenção 87 sobre liberdade sindical e proteção do direito de organização, de 1948, que até agora não foi ratificada. No contexto das convenções prioritárias, que são definidas também por uma declaração de 2008 sobre justiça social, temos 3 ratificações das 4 prioritárias, faltando somente a inspeção do trabalho e a agricultura, que é uma convenção especializada para a inspeção do trabalho e que nós reconhecemos como ser de grande importância para a implementação das regras. E é claro que desde que se começou a CLT, muitos avanços foram feitos aqui no Brasil, especialmente também na implementação dos princípios e direitos fundamentais do trabalho. E nesse contexto também acho que é muito importante falar não somente de legislação, mas também da implementação de medidas práticas que o Brasil tem tomado nas últimas décadas, junto com a OIT, em programas para a erradicação do trabalho infantil, um programa que foi começado, que o Brasil, desde o início desse programa na OIT, foi um dos 7 países que começaram a trabalhar nisso, junto com a organização, desde o começo deste grande programa. Outros importantes esforços, como, por exemplo, no combate ao trabalho forçado, que realmente também é uma coisa que, por muito tempo, o Brasil tem trabalhado muito, e onde realmente o Brasil se tornou uma referência importante de como implementar essas políticas. E, especialmente esse ângulo, eu acho que é muito importante. E nesse contexto, eu sempre gosto de tentar convencer os meus colegas de fora, os representantes dos outros escritórios da OIT, os nossos Estados-membros interessados, de realmente darem uma olhada naquilo que estamos fazendo aqui no Brasil, de como as coisas são feitas aqui, as ideias que existem, e que tenha essa grande possibilidade para trocar experiências, para aprender um do outro. Isso, na verdade, é um outro importante elemento da nossa organização, porque essa possibilidade existe. Se não for aberto com os constituintes tripartites e com todos os Estados-membros, 187, hoje em dia representados, existe realmente uma grande possibilidade de aprender um do outro
E eu acho que, mesmo que nós muitas vezes esquecemos, porque gostamos muito da nossa área do direito, é importante reconhecermos que, além das leis, precisamos também saber como colocá-las em prática. Isso é particularmente importante hoje em dia, sabendo que temos os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda da 2030, e, entre eles, o ODS 8, que é o do ODS para promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Isso realmente é uma meta difícil de se alcançar, é um desafio grande e é um desafio que vai continuar a permear em nossas mentes aquilo que fazemos. Mas onde vamos daqui? E, como eu já disse, eu gostaria de queria dar uma olhada, talvez, para o começo da organização, para pensarmos um pouco relembramos um pouco estes últimos 100 anos, mas, ao mesmo tempo, eu também quero ter uma ideia daquilo que vai acontecer, do que talvez precisamos tomar em consideração para nossas futuras ações. E, nesse contexto, como eu já disse, a conferência decidiu que seria muito oportuno de ter uma discussão sobre o futuro do trabalho. E, para preparar essa discussão, se criou uma comissão em 2017. Tivemos diálogos nacionais antes, em 110 Estados-membros, um deles sendo o Brasil. Tivemos 4 conferências aqui no Brasil para ajudar os nossos colegas em Genebra, para ajudar a organização a captarem essa riqueza de ideias, de perspectivas diferentes sobre o que talvez vai acontecer no futuro. E, baseado nesses diálogos nacionais, se cria essa comissão em 2017, que apresentou um relatório agora em 2019, em janeiro, que foi uma das bases para a discussão na conferência agora, e uma das bases para a criação da declaração centenária sobre o futuro do trabalho. E essa comissão, que também tinha uma integrante brasileira, a Cláudia Costin, 25 integrantes estavam nessa comissão. Eles realmente estavam tentando entender muito bem o que são possíveis cenários. E o que nós realmente tiramos disso é que nós não sabemos o que vai acontecer exatamente. Nós temos umas ideias, mas também sabemos se não vamos tomar decisões, se não forem tomadas medidas, automaticamente vai se desenvolver alguma coisa que talvez não queremos. E a comissão, por isso, fez um apelo à conferência, pedindo que a conferência realmente tentasse dar prioridade para a organização para que nós possamos não somente reagir, mas ser mais proativos nesse contexto. Porque o que a comissão percebeu é que realmente temos inúmeras oportunidades para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, de aumentar opções disponíveis de emprego, reduzir assimetrias de gênero e reverter prejuízos causados pela desigualdade ao nível mundial. E, ao mesmo tempo, eles dizem bem, mas sem uma ação determinada, vamos talvez caminhar para um mundo que aprofundará as desigualdades e incertezas existentes. E, realmente, essa preocupação, eu acho que é uma preocupação que muitos de nós temos, e com base nessa lógica, tentamos analisar um pouco aquilo que talvez possa acontecer. Tem muito generalizado, tem talvez 3 elementos importantes daquilo que está mudando. De uma forma, são os avanços tecnológicos, temos inteligência artificial, temos automatização e robótica, agora cada vez mais presentes. Já existia como tecnologia, mas agora cada vez mais realmente próximos do nosso lugar de trabalho. Mudanças na organização do trabalho, com plataformas digitais de trabalho, uma delas sendo Uber ou aplicativos similares, mas, ao mesmo tempo, também aplicações como o Amazon Electrical Turk, que é uma possibilidade, uma plataforma para trabalho digital, onde a pessoa que quer que uma certa tarefa seja feita, de
faz uma descrição dessa tarefa e onde esse trabalho, então, é dado para milhares de pessoas que estão totalmente desconectadas um de outra e estão trabalhando neste contexto para ter uma resposta consolidada, finalmente, pelo sistema. É uma coisa que, até agora, muito poucos nós sabemos que existe, mas que realmente já é uma realidade, e muitas pessoas estão trabalhando nisso. Fizemos um estudo um ano atrás, tentando entender como é que funciona, qual tipo de perfil desses trabalhadores, e muitos deles não falam para a família que estão fazendo isso, porque tem certo vexame, não tem não veem isso como um trabalho valioso, mesmo que, na verdade, ocupam relativamente grande parte do seu dia de trabalho com esses trabalhos. Temos os avanços tecnológicos, temos a ecologização, a questão de redução do carbon footprint, da nossa utilização de recursos naturais, e as transformações demográficas. E, realmente, sabemos que todas essas três têm grandes impactos, especialmente falando, talvez, nos avanços tecnológicos. Sabemos que vão criar novos postos de trabalho, sabemos que, ao mesmo tempo, outros trabalhos, outros empregos serão perdidos, e o difícil realmente vai ser de ver como podemos, talvez, ajudar para que aquelas pessoas que estão perdendo os empregos possam ter um acesso a estes novos. E, na verdade, sabemos que muitas vezes isso vai ser muito difícil pelo fato de que o perfil das pessoas vai ser muito diferente. Muito do trabalho que está sumindo agora é trabalho que é feito por pessoas que não estão bem qualificadas, e cada vez mais vamos ter esse desafio de termos, de uma forma, avanços para alguns e grandes problemas para outros. A ecologização realmente vai poder criar novos empregos, mas, ao mesmo tempo, também sabemos que outras empresas, outros setores vão desaparecer. Antes de vir aqui ao Brasil, eu trabalhava como ponto focal da OIT para a mineração, e realmente esse é um dos setores que também de grande importância para o Brasil, cada vez mais vai sofrer essas mudanças, vai realmente ter mais desafios no futuro, tendo essa ideia de uma indústria que não mais é baseada na aprovação, na exploração de recursos naturais. E, finalmente, temos as mudanças demográficas, que no Brasil agora está começando o envelhecimento da população, e que claramente pode criar grandes desafios e, ao mesmo tempo, possibilidades, especialmente pensando, talvez, numa construção de uma sociedade ativa baseada nos cuidados, num mercado de trabalho que vai dar mais importância para aqueles serviços que até agora muitas vezes são despercebidos, que nós não reconhecemos, que são feitos muitas vezes por trabalhadoras domésticas ou por especialmente mulheres no contexto da família, mas que, na verdade, numa sociedade que está cada vez mais envelhecendo, precisam ser feitas de uma forma que talvez seja mais organizada e depende menos da iniciativa pessoal. E, usando esse relatório, a Conferência Internacional desse ano adotou a Declaração do Centenário da OIT sobre o futuro do trabalho. E o mais importante, talvez, nesse documento é que realmente estamos enfocando como centro das políticas laborais o ser humano. Essa ideia de realmente paramos um pouco e pensamos e percebemos que o que realmente queremos é um enfoque no ser humano. Parece muito trivial, mas, na verdade, muitas vezes não temos essas ideias. Quando estamos falando de economia, especialmente, muitas vezes as ideias não chegam a esse ponto. Essa realmente é uma mudança grande. E reconhece também essa declaração que diálogo social e tripartismo são elementos centrais para a construção de consenso, aquele princípio básico da OIT, para realmente criarmos mais e melhores empregos. E existem alguns elementos importantes, mas eu só queria ressaltar alguns poucos.
que para avançar e criar um futuro justo e sustentável, precisamos investir nas pessoas, é necessário fazer investimentos, precisamos investir em empregos, precisamos investir em habilidades, precisamos realmente ver como podemos qualificar as pessoas, como podemos assegurar que, ao longo da vida do trabalhador, o trabalhador tenha acesso à educação, tenha a possibilidade de realmente se adaptar a uma indústria que está sempre mudando, e de produção social também. Igualdade de gênero é um outro elemento importantíssimo. E, finalmente, de que precisamos investir nas instituições do mercado de trabalho. Precisamos ter garantias para que os salários sejam adequados, que as horas de trabalho sejam limitadas, o que é um grande desafio no contexto de plataformas digitais, porque não existe um meio fácil para se fiscalizar. Precisamos assegurar que a segurança e a saúde e que os direitos fundamentais no trabalho realmente sejam assegurados. E, finalmente, precisamos adotar políticas que promovam um ambiente propício para empresas sustentáveis, crescimento econômico e trabalho decente para todos e todas. Realmente, a ideia do ODS 8, com a grande importância dada às empresas também, porque é claro que, muitas vezes, quando estamos falando em política social, temos a perspectiva do trabalhador, ao mesmo tempo, a OIT sendo tripartite e reconhecendo de que precisamos das três partes a serem saudáveis, os governos, os trabalhadores e os empregadores, que as empresas também precisam de um contexto que realmente possa deixar que as empresas que estão atuando bem continuem a atuar bem e consigam competir. É claro que nos próximos anos vamos cada vez mais precisar entender como podemos garantir os direitos de cada trabalhador. E nisso, realmente, também no Brasil, um dos grandes desafios tem sido sempre a economia informal. A informalidade continua sendo um grande desafio aqui no Brasil. Agora, com o trabalho plataformizado, ainda mais vamos ter desafios. Ao mesmo tempo, os países que até agora achavam que não tinham um problema de informalidade, que na verdade nunca foi certo, os alemães, o meu governo sempre disse que não tinha esse problema, mas sabemos todos que existe trabalho informal também nas economias muito avançadas. Eles cada vez mais agora estão percebendo que realmente muitas dessas situações foram despercebidas e que vamos ter novas situações em que realmente precisamos ver como é que podemos abordar e assegurar garantias para os trabalhadores. Porque realmente precisamos entender esse novo mundo do trabalho. E, nesse contexto também, talvez repensar um pouco as nossas posições que temos, o que não é um vínculo empregatício, e se realmente essa é a questão mais importante. Se essa é a questão fundamental, ou se não, talvez deveria ser mais importante nós vermos se não existiriam outras possibilidades para abordar. E é realmente com isso que eu gostaria de fechar, de pedir para todos nós que usamos como lente esta ideia de uma abordagem centrada no ser humano, para que possamos realmente aprender e aprender juntos. Isso eu acho que é talvez a lição mais importante que nós tiramos nos últimos 100 anos da organização, é de que realmente os sucessos da organização sempre saíram de discussões duras, discussões abertas, francas, de análises que estavam reconhecendo todas as perspectivas diferentes e que realmente conseguiram, finalmente, alcançar um certo consenso, um certo entendimento. E eu acho que, realmente, nós todos vamos precisar aprender, precisar falar um com o outro. A OIT, como fórum tripartite, está à disposição aqui de todos vocês, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Eu espero que todos nós podamos continuar a aprender juntos. Muito obrigado. Agradecemos muitíssimo a valiosa conferência do nosso convidado desta noite, o Dr. Martin Hahn, diretor da OIT Brasil. E, desde logo, com meus sinceros agradecimentos, eu declaro encerrada esta sessão e quero lembrar a todos que a revista científica está disponível na página da EJUD,
de forma eletrônica. Posteriormente, todas as bibliotecas das escolas judiciais do país, do STF, do TST, do TSE, assim como as principais faculdades de direito gaúchas e escolas parceiras e associações, além dos nossos magistrados, receberão, ao mesmo tempo e formalmente, a edição impressa. Era impossível e muito custoso ter a edição impressa para todos, advogados e servidores que tanto nos honram e organizam e fazem a justiça conosco. Servidores somos 3.000, não é? Então, é por essa razão que usaremos a internet para disseminar a nossa revista científica. E está já disponível, hoje ainda, a partir das 17 horas, já está disponível na página da EJUD. Tá bem? Agradeço novamente o Dr. Martin e a todos vocês. Muito obrigada.